pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Marcos Paulo Araújo. Para mim é motivo de orgulho e satisfação estar dialogando com vocês. E hoje eu quero falar sobre um tema bastante interessante, que é a aposentadoria rural. É aquela aposentadoria voltada para o segurado especial, tá certo? Então, portanto, se você conhece alguém, se você já ouviu falar, você tem um avô, uma avó, um tio, uma tia, né, que porventura preencha os requisitos ou que é um trabalhador rural ou que é um segurado especial na condição de um pescador artesanal que nós chamamos, esse vídeo é para você. Então, portanto, eu quero te pedir para que você possa compartilhar esse vídeo com quem de fato precisa, né? Se você sabe de alguém que necessita, se porventura existir alguma dúvida, né, sobre esse assunto, você pode comentar, deixar aí o seu comentário, né, nos vídeos aí abaixo do vídeo, para que eu possa estar respondendo, esclarecendo outras dúvidas. Eu espero que essa nossa aula não será só uma, até por conta do tema, né, bastante amplo. Eu acredito que, na verdade, haverá a necessidade aí de uma ampliação, né? Eu não vou conseguir falar aqui durante um período muito curto todas essas temáticas, mas eu quero esclarecer para você, para que você possa compreender de fato o que é a temática da aposentadoria rural, do segurado especial, como conseguir, os seus requisitos, que você entenda o que de fato, né, como preencher os requisitos, como requerer o seu benefício, tá certo? Então, sente-se aí, porque a partir de agora nós vamos trabalhar a temática aposentadoria rural, a aposentadoria do segurado especial, tá certo? Bom, quem é o segurado especial ou trabalhador rural? Nós sabemos que o segurado especial não é somente o trabalhador rural, tá certo? Então fique bem claro para vocês que o segurado especial não é somente o trabalhador rural, como eu coloquei aqui para vocês. Existe também a figura de outros segurados especiais, né? Existe aí a figura de outros segurados especiais. Quais são esses segurados especiais? Nós temos aqui a figura do produtor, tá certo? O produtor rural. Nós temos a figura do parceiro, né? Temos a figura do meeiro, tá certo? Temos a figura do arrendatário, tá certo? Que são segurados especiais, bem como o próprio pescador artesanal, como ele está aqui. O pescador artesanal também é um segurado especial. E é somente esses daí, Marcos? Não, né? Não é somente a pessoa indicada. Eu costumo ver, por exemplo, nas audiências, né? Nas audiências que eu realizo, e que a esposa vai requerer, por exemplo, o benefício lá na condição de segurado especial, e muitas vezes falta um documento, né, em nome dela como lavradora, né? Mas, como eu estou apresentando para vocês aqui, essa qualidade de segurado especial, ela é extensiva a quem? Aos cônjuges. Então, por exemplo, se o esposo é segurado especial, se o esposo é um trabalhador rural, a esposa também é. E aí muitas pessoas pensam da seguinte forma: tá, como é que ela vai ser segurada especial, como é que ela vai ser uma trabalhadora rural, se na verdade ela não atua ou ela não trabalha, né, podemos assim dizer, ela não trabalha diretamente na roça. Veja bem, ela não vai para o campo, né, digamos assim. Então, assim, a lei diz que essa condição de segurado especial, como eu acabei de mostrar para vocês aqui, ela é extensiva ao cônjuge, né? Então, se o esposo trabalha diretamente lá na labuta, capinando, roçando, plantando, a esposa, por sua vez, muitas vezes trabalha ali no seio do lar, cuidando dos filhos, preparando alimentos. E nós sabemos que existem também muitas mulheres que de fato pegam no cabo da enxada, que de fato realizam aquele cultivo, que plantam uma horta em volta ali da residência, né, que cuidam. Então, portanto, essa condição, na verdade, ela é o que? Ela é extensiva ao cônjuge, é extensiva à esposa, né? Bem como outros membros que integram o grupo familiar, o filho a partir dos 16 anos, né? Então, para que seja segurado especial, né, nós temos a figura do produtor, do parceiro, do meeiro, né, o contrato de meação, do contrato de arrendamento rural, o pescador artesanal aqui na minha região, né, aquelas pessoas que trabalham, por exemplo,
que melhor dizendo, que pescam, que sobrevivem da pesca, né, no Rio Corrente, aí um dos afluentes do Rio São Francisco. Então essas pessoas são segurados especiais, né? Então por conta disso, eles também fazem jus ao regime, digamos assim, ao regime especial aí que atende essas necessidades. E para ser, vou já antecipar para vocês aqui, um segurado especial, ele vai atuar e vai exercer a sua atividade. Olha só, o segurado especial é aquele que exerce a atividade de que forma? Uma atividade em regime de economia familiar. Então nós temos o segurado especial que atua em regime de economia familiar, tá certo? E temos também aqueles que exercem de forma individual, tá bom? Então o segurado especial é aquele que atua, né, em regime de economia familiar, bem como aquele que atua de forma individual. Por quê, gente? Porque digamos que se você é solteiro, se você é solteira, eu já tive um caso, por exemplo, em que a minha cliente, ela era solteira, mas os pais dela, por exemplo, tinham uma roça, ela viveu na roça, ela não se casou, né? Ela não teve um esposo. O documento para que essa pessoa conseguisse aposentar era um tanto quanto mais complicado. Porém, percebam que ela já fazia parte, né, como fazia, não faz parte, né, porque é viva, graças a Deus, ela faz parte de um grupo familiar. O pai dela era lavrador, a mãe dela era lavradora, ambos já tinham se aposentado, possuíam terras próprias, mas ela, por si, ela não tinha um INCRA. Ela é uma senhora, não se casou, né? Não se casou e, na verdade, também não teve filhos, né? Então, portanto, ela permaneceu no grupo familiar, trabalhava juntamente com os pais e com a mãe, com o pai e com a mãe. Então, houve uma certa dificuldade, o INSS, por sua vez, indeferiu o benefício dessa senhora, e aí, na via judicial, nós conseguimos comprovar de que, de fato, ela ainda participava, ela ainda era um membro integrante, né, daquele grupo familiar e que, portanto, a aposentadoria na condição de segurado especial era devida. Então, o segurado especial é aquele que trabalha em regime de economia familiar e poderá também trabalhar de forma individual, né? Porque muitas vezes você imagine que esse caso hipotético, digamos que ela não tivesse casado, mas exercesse a atividade, né, de forma individual, né? E mais adiante eu vou falar para vocês que ela pode, hoje, com a atual legislação, pode contar com a ajuda de terceiros. Não é pelo fato dela ser mulher que ela não pode tocar um pedaço de terra. Beleza? Tranquilo até aí? Pois bem, e aí o que acontece? O segurado especial trabalha e ele acaba aqui contribuindo, né, com a previdência de uma forma o quê? De uma forma ou de um percentual sobre a sua produção, né, sobre aquilo que de fato ele produz, tá certo? Então, portanto, nesses casos específicos, vocês podem ver aqui, ó, que eles contribuirão para a Seguridade Social, tá? Então, o segurado especial vai contribuir para a Seguridade Especial, né, mediante o que? A aplicação de uma alíquota sobre o resultado da sua produção. Eu sei, na verdade, que é difícil para se contribuir, né? Eu digo isso porque eu moro no interior e sei a realidade do dia a dia aqui de quem de fato trabalha na zona rural. Produzir já é difícil, num sertão deste aqui do Nordeste. E principalmente ter que comercializar. Quando muito se comercializa o quê? Um ovo, comercializa uma galinha, uma laranja, mas não é aquela produção a tal ponto de exportar, eu diria assim, exportar não para o exterior, né, mas para um outro município, para uma outra região. Vive praticamente para o consumo. Então, essa comercialização é um tanto quanto difícil, né? Mas nem por isso você não, ou melhor dizendo, nem por isso você não irá receber o seu benefício, né, a sua aposentadoria especial quando da oportunidade ou quando do preenchimento dos outros requisitos. Tá certo? Então, o segurado especial é o pequeno produtor rural que usa a terra como seu meio de sustento de sua família. Então, o segurado especial utiliza dessa terra para quê? Para sustentar a si próprio e sua família. Eis o segurado especial. É da terra que eles tiram
o seu sustento, tá? É o pequeno produtor, é o camarada que tem lá uma pequena propriedade rural que não ultrapassa os 4 módulos fiscais, né? Uma pequena terrinha para poder produzir. Então, o segurado especial utiliza da terra para poder aí sobreviver. Tranquilidade? Pois bem, o segurado especial contribui para a previdência social, gente. Você que é trabalhador rural, você que é o pescador artesanal, você que é o parceiro, o meeiro, você contribui para a previdência social? A resposta é sim, contribui, tá certo? Mas, como eu disse, como é que é feita essa contribuição? Em tese, essa contribuição ela é feita através da comercialização. Você vai pagar uma alíquota sobre a comercialização, né, daquilo que você produziu e comercializou. Então, portanto, era para ser dessa forma. Mas isso sempre acontece? Não. Nós sabemos que isso nem sempre acontece. E não acontece por quê? Por conta das dificuldades encontradas, como eu já citei aqui anteriormente. A produção ela é mínima. Muitas vezes você vende um ovo para quê? Para poder comprar um café, para poder comprar o açúcar que você não tem condições de produzir. Você pega o milho, vende para comprar outros alimentos para levar para casa. E não sobra, é claro, para poder contribuir, digamos assim, sobre o produto, os 2,5%, 2,5% daquilo que você comercializou, tá bom? Mas você contribui para a Previdência? Sim, algumas pessoas contribuem, outras realmente não sobram e não tem como. E aí o que vai acontecer? Como é feita como é que é feita essa contribuição? Você vai destinar esse percentual aqui, ó, da venda, como eu já falei para vocês, para a seguridade, ou melhor dizendo, para a previdência social através dos seus produtos. A realidade, gente, é diferente, né? A realidade a gente sabe que é muito diferente. Mas, enfim, se não houver o recolhimento das contribuições, você que trabalha na zona rural, você que é um trabalhador rural, digamos que não houve aí a possibilidade, né, digamos assim, de você, como é que eu posso dizer, de você contribuir, né, comercializar essa produção. Vocês podem usufruir dos benefícios, né, no valor de um salário mínimo, porque a aposentadoria, nesse caso, é no valor de um salário mínimo. Você pode, né, usufruir desse benefício? Sim, é possível, né, você receber. É por isso que eu disse logo no início de que a aposentadoria rural é uma aposentadoria do segurado especial, é uma aposentadoria especial. Eu vejo e ouso dizer que essa aposentadoria tem um fim assistencial, tá certo? Porque a gente sabe das dificuldades que é do trabalhador rural, do pescador negociar o peixe, né, que tiro lá do Rio Corrente, do Rio São Francisco, que são os rios assim que eu conheço aqui, né, tirar desses rios, tirar o sustento dali, vender, ter que recolher 2,5% sobre aquilo que ele comercializou, né? Então, assim, é mais difícil? É. E se eu não conseguir, professor? Se eu não conseguir, Marcos, contribuir, por conta disso eu não receberei o meu benefício? Não, muito pelo contrário. Você receberá, sim, vai usufruir desses benefícios, que é do valor de um salário mínimo, que eu vejo aqui, que eu digo, inclusive, como sendo um benefício assistencial, tá? É a aposentadoria rural. Pois bem, o que é necessário? O que você precisa fazer para poder ter direito? Você precisa, na realidade, comprovar que exerceu essa atividade rural. Você vai ter que comprovar o efetivo exercício da atividade rural ou o efetivo exercício da pesca em período anterior ao requerimento, tá certo? Então, portanto, você vai ter que comprovar no período anterior à data do requerimento, né, que você realmente exerceu. A prova, gente, é uma prova tanto quanto difícil de se fazer. Eu realmente reconheço, porque essa prova ela tem que ser feita ao longo dos anos, ao longo do tempo, e que muitas vezes o segurado especial, o trabalhador rural, o pescador artesanal, ele tem dificuldade de produzir essa prova, né? É uma prova que tem que ser organizada ao longo dos anos, são 15 anos. Então, o que acontece? O que a lei diz? Que você deve fazer essa produção da prova ano a ano,
Mas o entendimento que se tem da própria jurisprudência, que é o entendimento do tribunal, que é o entendimento da justiça, né? Essa prova pode ser feita de forma intercalada, não há problema algum, né? Você tem que ter, por exemplo, o início da prova material que nós chamamos. Você tem que ter, quando for o caso, né, a assinatura, ou melhor dizendo, a carteirinha do sindicato. Você tem que ter a certidão de casamento em que conste a profissão sua como lavrador, se for da esposa como lavrador. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer o seguinte: lá na certidão de casamento está o esposo como lavrador e a esposa como doméstica. Eu falei lá atrás que é segurado especial não somente o esposo, o homem, mas a mulher também. Então, essa qualidade de lavrador que está nesse documento, que é a certidão de casamento, como lavrador, ela alcança também a esposa, mesmo ela sendo doméstica, tá? Porque muitas vezes a esposa trabalha em casa, às vezes faz uma horta em volta da sua casa, cuida da galinha que se produz ali, faz a refeição para o esposo, cuida dos filhos e muitas vezes vai até para a roça, né, para plantar, para jogar o milho na cova, o esposo vem abrindo, vai jogando ali para poder plantar, para tirar uma mandioca, para plantar a mandioca, entendeu? Então tudo isso faz parte para colher o feijão, para debulhar o feijão, né? Então isso também é trabalho rural, tá certo? Então, portanto, essa qualidade é extensiva à esposa, né, de segurado especial. Então essa prova ela tem que ser feita em período anterior, uma prova de ano após ano, né? Você tem que demonstrar, se você tiver o INCRA ou o ITR da terra em seu nome, você tem que apresentar. Digamos, lembra do caso que eu citei aqui da pessoa que ela era solteira e que vivia com os pais. O INCRA não estava no nome dela, mas toda a vida ela morou ali na zona rural, ela morou junto com os pais no mesmo endereço, né? A conta de energia, alguma carta que essa pessoa recebia lá nesse convívio, fotos dela, né? Durante trabalhando no evento da roça, aquela oportunidade que ela teve ali, por exemplo, de frequentar a associação de moradores daquela comunidade. Tudo isso é prova de que ela estava, e de fato está, em contato direto com a terra, em contato direto com aquela localidade. E isso deve ser utilizado no seu procedimento administrativo junto ao INSS, para você possibilitar, para você comprovar que de fato exerceu a sua atividade como de fato vem exercendo, tá certo? Então, portanto, isso é permitido, isso deve ser feito, tá ok? Bom, eu vou encerrar aqui e vou continuar no próximo vídeo, né? Para não ficar algo muito grande, não ficar algo muito cansativo. Eu citei para vocês aqui apenas alguns exemplos de provas que você, trabalhador rural, que você pescador artesanal, que você produtor, parceiro, meeiro, deve apresentar no ato aí do seu requerimento, né? Fazer essa prova aqui, ó, de que você exerceu essa atividade rural. Vejo vocês daqui a pouquinho no próximo vídeo, tá certo? Espero vocês e até lá!